poder para a realização de uma sessão solene pela passagem dos 80 estados do Brasil seccional Piauí e aos 20 anos da Escola Superior da Advocacia do Piauí. Convido para compor a mesa o senhor presidente da OAB, doutor Chico Lucas. Representando o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o vice-presidente, conselheiro Abelardo Villanova. O senhor vice-presidente da OAB, doutor Lucas Vila. Representando o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Valério Chaves. Representando a Câmara Municipal de Teresina, vereador Venâncio Cardoso. Diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Piauí, doutora Nayara de Moraes. Membro honorário vitalício da OAB, doutor Nildomar Soares. Presidente do Instituto dos Advogados do Piauí, Álvaro Rocha Mota. Membro honorário vitalício, Reginaldo Santos Furtado. Convido a todos e a todas para, em posição de respeito, se possível, ouvirmos o hino do Piauí, do Estado do Piauí. As águas do Parnaíba
abaixo, rei arriba. Espalhem pelo sertão e levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Possas tu no trabalho fecundo e com fé fazer sempre melhor, para que no concerto do mundo o Brasil seja ainda maior. Possas tu, conservando a pureza do teu povo leal, progredir, envolvendo na mesma grandeza o passado, o presente e o porvir. Que ali, terra querida, filha do sol do Equador, pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão e levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Convido o doutor Leonardo Cerqueira para compor a nossa mesa e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Rafael. Conceda a palavra ao senhor deputado Luciano Nunes, autor do requerimento. Bom dia a todos, excelentíssimo, gostaria de cumprimentar excelentíssimo senhor deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da OAB Piauí, doutor Chico Lucas, cumprimentar, representando o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o vice-presidente, conselheiro Abelardo Villanova, cumprimentar o excelentíssimo senhor vice-presidente da OAB, doutor Lucas Vila, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Valério Chaves, cumprimentar o secretário-geral da OAB Piauí, doutor Leonardo Cerqueira e Carvalho, cumprimentar a diretora-geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí, doutora Nayara de Moraes, cumprimentar membro honorário vitalício da OAB, doutor Nildomar da Silveira Soares, presidente do Instituto dos Advogados do Estado do Piauí, doutor Álvaro Fernando da Rocha Mota, também ex-presidente da OAB, cumprimentar o membro honorário vitalício, doutor Reginaldo Santos Furtado, cumprimentar o senhor Rafael Orzano, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, em nome dele cumprimentar a todos os senhores e senhoras, colegas advogados, senhores e senhoras deputadas aqui presentes nesta sessão.
Nesses últimos dias, quando pensava sobre esta homenagem que faríamos à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, eu me colocava a pensar. E mais que respostas, eu me colocava perguntas. A principal delas, qual o lugar da OAB nesse Brasil tão convulso, nesse país de um tempo marcado pela instabilidade, pelas desigualdades e pela sede de justiça? E folheando uns livros que conservo na minha mesa de trabalho, deparei-me com um fragmento do texto de Martin Luther King. Lá no meio, como a chamar a minha atenção, estava uma frase de Martin Luther King que marquei. Dizia a frase: a injustiça, num lugar qualquer, é uma ameaça à justiça em todo lugar. Parei naquela frase e achei que ela se encaixava bem no espírito da OAB, na essência da advocacia piauiense e brasileira. Concluí que a frase traduz a própria trajetória desta instituição tão especial no âmbito nacional e no espaço local de atuação. Desde sua criação, a OAB tem se notabilizado principalmente por essa luta em busca da justiça em todo lugar. Por essa vontade de procurar solidez nas instituições e regularidades nas regras capazes de nortear nossa sociedade. A OAB, no âmbito nacional, tem sua origem no Instituto dos Advogados do Brasil, criado ainda na primeira metade do século XIX. A ordem surge na sequência da Revolução de 1930. 2 anos depois surge o capítulo piauiense da OAB. Desde então, a ordem vem assegurando ao advogado um lugar essencial no sistema judicial brasileiro. Ao longo das décadas, a OAB foi além, convertendo-se no espaço da cidadania. Não é apenas o lugar do advogado, é o lugar onde a cidadania se materializa e uma nação se transforma em civilização. Em resumo, a ordem se transformou em uma instituição à altura da República e dos sonhos republicanos. Essa trajetória tem muitas lutas que a OAB abraçou sem reservas. Foi vigilante na Assembleia Constituinte de 1934, empenhada em estabelecer a reconstitucionalização do país em uma época mundial de regimes fascistas. Reagiu vigorosamente contra os abusos na sequência da intentona comunista, com as prisões de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. E aqui cabe destacar, desta fase, grandes nomes da advocacia nacional, como Sobral Pinto e o inesquecível Evandro Lins e Silva. Tem mais, muito mais. A OAB também levantou-se pelo Estado de Direito ante a ditadura do Estado Novo. E já no final da Segunda Guerra Mundial, foi fundamental nos movimentos pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Após o golpe de 1964, outra vez a defesa pela democracia se faria ouvir a partir da Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a Associação Brasileira de Imprensa e parte expressiva da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A OAB foi fundamental para o fim da ditadura e a volta do Estado de Direito. Nesse capítulo da redemocratização, cabe um destaque muito especial àquele que, para muitos, é o maior presidente da OAB em todos os tempos, Raimundo Faoro. Nos tempos obscuros do regime de exceção, Faoro soube lançar luz sobre o futuro e iluminar o caminho de retomada da liberdade e do livre exercício da política. Não por acaso,
A OAB foi interlocutora decisiva na tarefa do piauiense Petrônio Portela, que levou à anistia no final de 1979. A anistia foi o alicerce que faltava para o país ter de volta a democracia que chegaria em 1985. Nesse difícil período de distensão, tivemos aqui no Piauí os nossos Raimundo Faoro, nomes que abraçaram a luta pela liberdade e pela institucionalização que poria fim às exceções feitas ao arrepio da lei. A lista é gratificantemente extensa e inclui nomes como o de Celso Barros Coelho, Luiz Gonzaga Viana, João Pedro Ari Moraes, José Eduardo Pereira e Reginaldo Furtado, todos presidentes da seccional piauiense da Ordem. A presidência de Reginaldo coincide com uma das mais extraordinárias mobilizações populares já vividas pelo Brasil, a campanha das Diretas Já. Reginaldo foi para as ruas junto com os advogados de todas as áreas e cidadãos de todos os setores e matizes. Ali, do segundo semestre de 1983 até abril de 1984, como em todo o país, o Piauí já tinha sede de liberdade. E a OAB, mais uma vez se fazia presente como protagonista das mais importantes demandas da cidadania. Nesse compromisso, talvez a OAB tenha feito valer uma ideia de outro grande pacifista do século XX, Mahatma Gandhi. Certa vez, Gandhi disse: se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha. A OAB nunca deixou que se agisse contra a justiça, nem contra a liberdade, nem contra o direito, nem contra a democracia. Minhas senhoras, meus senhores, restabelecida a democracia, a luta da OAB se multiplica. Uma das mais importantes é a garantia das prerrogativas do advogado. Esse profissional é essencial à própria ideia da justiça. Sem advogado, simplesmente não há justiça. Essa nova etapa na OAB tem sequência no Piauí, nas presidências de Deusdete Souza, Nildomar Silveira, Fides Angélica, Nelson Nery Costa, Álvaro Mota, Norberto Campelo, Sigifrói Moreno, William Guimarães, Chico Lucas e também de Marcos Vinícius Furtado Coelho, que foi presidente do Conselho Federal da OAB. Aqui, me permitam destacar a figura dessa mulher extraordinária, Fides Angélica. Fides, a professora Fides, traduz bem esse novo caminho que a OAB Piauí começava a atravessar. Fides nunca deixou de abraçar as causas da sociedade, reafirmando a ordem como a casa da cidadania. Também se empenhou na garantia dos espaços da advocacia. Além disso, sempre carregou a marca da professora que é, preocupada em qualificar profissionalmente os advogados. E aqui, permitam-me colocar a professora Fides em uma obra que leva a sua assinatura, a Escola Superior da Advocacia do Piauí, a ESAP. A ESAP foi criada na gestão de Nelson Nery Costa, mas é também cria de Fides Angélica, que nunca abriu mão da condição de professora, de formadora de gerações e gerações de advogados piauienses. A ESAP, doutor Nelson Nery, completa, caros advogados, completa agora 20 anos e merece as homenagens. Merece todas as homenagens. E a Escola Superior da Advocacia criou cursos regulares de pós-graduação
quando fazer uma simples especialização era uma coisa de outro planeta aqui no nosso estado. Permitiu, assim, que os advogados piauienses alcançassem um novo patamar na formação técnica e intelectual, o que faz de nossa advocacia uma das mais diferenciadas do país. É gratificante ver que esse trabalho continua, qualificando, oferecendo novos horizontes para o advogado e mais qualidade nos serviços que prestam aos seus constituintes. Senhores e senhoras deputadas, caros colegas advogados e advogadas aqui presentes, quero trazer aqui outra vez o questionamento que acompanhou minhas reflexões nos últimos dias. Qual o lugar da OAB nos dias de hoje? Qual o papel que lhe cabe? Creio que são muitos papéis, meu caro Chico Lucas. Tem o papel direto e óbvio de defesa dos interesses dos advogados, cada vez mais desafiadores em um tempo que muda tão rapidamente. Tem o papel de buscar a urgente requalificação do processo judicial, ainda excessivamente complexo, lento e, portanto, algo injusto. Tem o grande desafio de discutir o futuro da justiça e, dentro dela, o lugar do advogado como agente imprescindível desse processo. E o lugar da OAB, que abraça as causas grandes e pequenas da cidadania. Nesse momento, não faltam causas, nem as da advocacia, nem as do sistema judiciário, nem as causas da cidadania que se esforça para não perder a esperança. Temos, essencialmente, as lutas pelos direitos dos excluídos, dos invisíveis, dos discriminados, dos que são vistos com desconfiança simplesmente porque não se ajustam a um padrão tido como normal. Nessas lutas, a OAB levanta a sua voz, faz sentir a palavra que empunha em busca da conciliação e da harmonia. Palavra como discurso, palavra como ação, palavra como arma de transformação, de construção de uma sociedade livre e fraterna. Como disse Rui Barbosa, a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. E eu digo, sim, a palavra livre é o instrumento da conquista da liberdade. A lei é o chão dessa liberdade, o alicerce do Estado de Direito e da justiça, onde o advogado tem um papel absolutamente central. E aí está o lugar da OAB. A OAB das lutas de todos, de toda a sociedade. A OAB da liberdade e do direito. A OAB que é mais que um tijolo desta sociedade justa que tanto sonhamos. A OAB é parte indestrutível do alicerce dessa sociedade que sonhamos, queremos e ajudamos a construir. Muito obrigado. Convido o senhor deputado Luciano Nunes para presidir a sessão. Vou passar aqui depois. Convido para fazer uso da palavra o presidente do Instituto dos Advogados do Piauí e ex-presidente da Ordem, doutor Álvaro Mota. Excelentíssimo senhor deputado Luciano Santos Filho, na pessoa de quem saúdo todas as excelentíssimas e excelentíssimos senhores deputados aqui presentes, todas as excelentíssimas autoridades
componentes da mesa, todas as senhoras e senhores advogados aqui presentes. A celebração de uma data natalícia é sempre um oportuno momento para mergulhar a alma no tempo e retirar lições que nos ajudem a conservar a memória das pessoas e dos fatos sociais. Estamos aqui reunidos para comemorar o aniversário de 85 anos de uma instituição que é a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Piauí, e a Escola Superior da Advocacia no estado do Piauí. A OAB surgiu numa sala na Faculdade de Direito do Piauí no ano de 1932, a partir da célula do Instituto dos Advogados. A ESAP surgiu como uma sala de ampliação da OAB Piauí e se notabilizou e se destaca como um forte instrumento de crescimento e desenvolvimento da advocacia do Piauí. O excelentíssimo senhor deputado proponente dessa homenagem fazia algumas referências à história da OAB e fazia referência exatamente à professora Fides Angélica. A OAB do Piauí, durante muitos anos, foi uma OAB pequena, numericamente, em número de advogados, mas gigante em suas ações. Foi a OAB do Piauí a primeira a levantar a bandeira das diretas já através do Dr. Reginaldo Furtado. Foi a OAB do Piauí a primeira seccional a eleger uma mulher presidenta no Piauí. Uma OAB que teve como presidente o doutor Nildomar Soares, que foi responsável por toda a organização sistêmica das normas ali. E uma OAB que teve a lucidez, ultimamente, de eleger um jovem, o mais jovem presidente da OAB Piauí. Então, o compromisso da OAB do Piauí é com a vanguarda. Então, nesse sentido, é realmente importante essa comemoração. Uma comemoração que se associa passado e presente. O poeta Mário Quintana dizia que o passado não reconhece o seu lugar. É teimoso, ele está sempre no presente. Cervantes, profundo conhecedor da história, dizia que a história é a mãe da verdade, é mula do tempo, é depositária das ações, é testemunha do passado, é o exemplo e anúncio do presente e advertência para o futuro. Então, comemorar os 85 anos de uma instituição como a OAB e comemorar os 20 anos de uma escola superior de advocacia, que foi responsável pela realização do primeiro mestrado em Direito em solo piauiense, é exatamente mirar no futuro. É exatamente verificar a vanguarda do mundo jurídico, principalmente nesses momentos que os desafios são hercúleos. Hercúleos para o mundo da política, hercúleos para o mundo da advocacia, mas não insuperáveis frente à inteligência do piauiense. É significativo que uma Casa Legislativa hoje abra o seu plenário para homenagear uma instituição que com ela guarda muito semelhança, posto que ambas, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, devem ser perene as duas funções fundamentais para a manutenção do edifício democrático. Honra-me estar entre os oradores desta sessão solene, porque já tive a oportunidade de ser o condutor da OAB, que sempre teve entre seus integrantes homens e mulheres com assento nesta casa. Então, até pela formação em direito que muitos dos integrantes do Legislativo piauiense ao longo dos 85 anos, sempre houve razões para um relacionamento estreito entre a OAB e a Assembleia Legislativa. São decorridos muitas legislaturas desde que a OAB foi fundada. Em todas elas, sempre houve advogados militantes ou bacharéis em direito entre os integrantes das bancadas dessa Casa Legislativa. Então, nesse dia que estamos celebrando o presente, o longo caminho percorrido no passado, no entanto, permita-me lembrar Cresce, a história é sempre contemporânea. O que se pretende construir ao construir a história é manter, no mesmo espaço de inteligência, um padrão valorativo, os momentos passados, que os permanecem tatuados na memória do tempo e na vivência do presente com suas propostas e desafios. Hoje, celebram-se aqui não somente os
85 anos da OAB. Estamos aqui para comemorar 8 décadas e meias de firmeza de uma instituição que sempre se postou em favor da sociedade, das liberdades civis, do interesse coletivo. Isso faz da entidade representativa dos advogados um esteio em favor da maioria alcançada. E a OAB há a condição de entidade com elevado nível de credibilidade, dada a sua postura ética, organização, defesa dos interesses sociais e coletivos e intransigência em favor da democracia. Esses valores sempre estiveram presentes e fazem parte da gênese da OAB. Desde antes de sua existência no Piauí, quando tornou-se possível sua existência a partir da criação do Instituto dos Advogados do Piauí, que hoje tenho a honra de presidir, a ordem assentou-se sobre os pilares da civilidade, da legalidade, do respeito aos princípios fundamentais, como a liberdade e a justiça. Nasceu, portanto, vanguardista e independente. É isso que esperamos da OAB e da ESAP nos anos que se descortinam. Tornou-se a OAB, ao longo dos anos, presença firme e corriqueira em todos os movimentos em defesa da ordem pública, no respeito dos direitos humanos, éticos e sociais e na solidariedade aos que se sentem feridos, oprimidos ou injustiçados. Isto torna a nossa instituição uma entidade incentivadora do surgimento de um espírito crítico da população, que se busque a prática da justiça quando estão em jogo os direitos de cada cidadão. Tem a ordem cumprido o seu papel a partir à frente da conscientização dos que precisam de coragem. E em todos os momentos e em qualquer ocasião, torna a independência de atitude um padrão de respeito aceito pela altivez reconhecida dos nossos dirigentes. Nesse sentido, gostaria de lembrar que, enquanto entidade de luta pelos direitos civis, a OAB Piauí vem a ser a defensora intransigente e incansável da população dos seus direitos subjetivos. Esses direitos não podem ser postergados ou preteridos, sob quaisquer condições, mas sim respeitados e protegidos da melhor forma possível. Nesse ponto, mais uma vez, estamos diante de uma inserção entre o trabalho da OAB e as atribuições dos senhores deputados estaduais. Aqui nessa Casa de Leis, também há espaço para a defesa dos direitos da cidadania. Tanto assim que as comissões permanentes dessa augusta Assembleia Legislativa do Piauí têm organizações similares ao âmbito da nossa entidade. Assim, enquanto a Casa, os grupos sociais, estão representados pela existência dos deputados que garantem voz e vez na OAB, também acolhemos as pressões sociais, abrindo espaços àqueles que precisam e devem ser ouvidos. Com efeito, a OAB, enquanto representação dos advogados, vem sempre agindo no sentido da plenitude da defesa do cidadão e, dentro do possível, presta auxílio àqueles que carecem de ação institucional. Hoje, nesta sessão solene, queremos e devemos reafirmar o papel institucional da OAB e da ESAP, enquanto instituições que obtiveram o respeito da sociedade civil, independentemente das separações próprias da mesma sociedade. Estamos hoje aqui para agradecer uma homenagem prestada por essa Casa Legislativa que deve espelhar a sociedade com suas distinções e contradições. E se agradecemos, também temos que estar diante do compromisso de seguir merecedores da homenagem, mantendo nossa postura ética, nossa intransigência em favor da democracia, a luta renhida e incessante contra as injustiças sociais, a existência rotineira em favor da transparência, porque a luz solar é o melhor remédio contra o crime e a corrupção. É exatamente nesse ponto onde há a verdadeira intersecção entre essa Casa Legislativa e a OAB, tornar-se vigilante pelo Estado Democrático de Direito. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a todos os excelentíssimos e excelentíssimas deputadas. O meu muito obrigado, senhores deputados e senhoras deputadas. Cravamos em nossa memória o dia de hoje e esperamos que nos anos que se passem, mais vezes possam ser celebradas as instituições perenes e fundamentais para o progresso social e político do nosso Estado, cuja construção os advogados e advogadas fazem parte, cuja construção a OAB e a sua escola superior são
de fundamental importância. Muito obrigado. Gostaria de fazer aqui a mesa gostaria de fazer alguns registros, saudar aqui o vereador Venâncio, representando a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, doutora Anaíde Aguiar, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Elza Muniz, advogada, senhora Francisca Muniz, contadora, membro da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, doutor Diego Almeida, doutor José Afonso Sandes Pereira, representante da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Piauí, doutor Wilson Espíndola, presidente da subseção de Campo Maior, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, doutora Cláudia Martins, conselheiras estaduais Josilene Brito Muniz Bastos, Einstein Sepúlveda, Maria Fernanda Brito do Amaral, doutora Francislane Ferreira, doutora Conceição Vasconcelos, presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, doutor Michel Saldanha, advogada Maria da Conceição Carcará, diretora-geral do Núcleo de Apoio à Advocacia, Tamir Tércio Ribeiro, também vejo ali o amigo advogado Aurélio Lobão e outros advogados aí presentes, José Neto, enfim, sintam-se todos cumprimentados por essa mesa. Também presença do vereador de Elesbão Veloso, Edir Rufino, do vereador de Francisco Santos Tatá, do vereador de Alto Longar, Dudu Pacheco, todos recebam nossos cumprimentos. Concedo a palavra à diretora-geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí, doutora Nayara de Moraes. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Luciano Nunes. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a proposição feita pelo excelentíssimo senhor deputado, porque me sinto aqui muito honrada por representar a Escola Superior de Advocacia, que em 20 anos vem realizando um serviço extremamente relevante, não só para o ensino jurídico continuado da classe, mas para o aperfeiçoamento das discussões sociais em torno das temáticas que envolvem a advocacia, o ensino jurídico. Eu recebo, em nome de todos aqueles que já realizam atividades na escola, os nossos coordenadores e todos os diretores, essa honra de falar a todos do nosso agradecimento e, ao mesmo tempo, do nosso comprometimento em relação às atividades da Escola Superior de Advocacia. O meu agradecimento pessoal é ao meu amigo, presidente da Ordem dos Advogados, Seccional Piauí, Chico Lucas, que confiou a mim e a toda a nossa equipe de coordenadores e diretores a responsabilidade de conduzir o ensino jurídico de excelência para a classe. Nós estamos empenhados, realizando cursos, pós-graduações, e estamos aí desvendando a resolução de mais um projeto que será para o próximo ano, o mestrado em Direito, através da parceria com a Universidade Federal do Piauí, e nós teremos a felicidade de vivenciar esse novo momento. Especificamente em relação ao encargo que hoje ocupo, eu tenho um agradecimento especial a fazer também pelo apadrinhamento que tenho da professora Fides Angélica, que fundou a Escola de Advocacia aqui no Piauí e fundou a Escola Nacional de Advocacia no Conselho Federal da OAB. Eu sou a primeira mulher que ocupa o cargo de presidente de diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, depois da doutora Fides Angélica, e eu recebo tudo isso com muita responsabilidade, com muita seriedade, procurando dar cumprimento a
todas aquelas missões que a mim foram confiadas. Então, eu queria deixar o nosso muito obrigado, dizer que estamos comprometidos na execução de um ensino jurídico de excelência, agradecer ao amigo Chico Lucas pela confiança e toda a equipe da Escola Superior de Advocacia, os funcionários da OAB, os funcionários da ESA, os coordenadores e os nossos diretores que estão lá no dia a dia, desenvolvendo esse trabalho voluntário em prol da classe e do ensino jurídico continuado. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao Dr. Chico Lucas, presidente da OAB Seccional Piauí. E registro aqui a presença do Dr. Alano Dourado, presidente da AJUSP. Muitos honra aqui com a sua presença. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, colega advogado, deputado Luciano Nunes, autor da proposição, presidente da UNALI e presidente da Frente Parlamentar da Advocacia. Em nome de todos os advogados piauienses, agradecemos a parceria, o comprometimento e o denodo no desenvolvimento das ações. Quero cumprimentar aqui todos os deputados presentes, em especial os colegas do mundo jurídico. Vejo que essa casa tem muitos operadores do direito. Cito aqui Dr. Bessar, Dr. Severo Eulálio, colega advogado, delegado Robert Rios, hoje advogado, também um defensor da advocacia, deputado Firmino Paulo, também delegado, mas defensor respeitoso no trato com a advocacia, o defensor público, Dr. Ismar Marques, que é um grande advogado, deputado Temístio Filho, deputado presidente dessa casa, a quem também saúdo e agradeço a deferência de trazer a Ordem dos Advogados do Brasil para a Casa da Cidadania Piauiense, que é dividida essa denominação com a OAB. Nós temos a Assembleia Legislativa, assim como a Câmara de Vereadores de Teresina, são os locais onde os anseios da sociedade encontram a ressonância devida. Aqui, na Câmara de Vereadores de Teresina, nas diversas câmaras de vereadores e na nossa casa, a Ordem dos Advogados. São onde os eleitores e os cidadãos encontram o seu anseio atendido. Deputada Juliana, também do mundo jurídico. Deputado Pessoa, que é um médico, mas é o médico que mais conhece lei e Constituição, a quem também cumprimento. Deputado Cícero Magalhães, deputada Flora, a quem já também prestei as homenagens em um evento na Câmara de Vereadores, colocando que, apesar de não ser advogada no sentido de inscrita na ordem, é advogada das causas sociais, é advogada da cidadania e sempre é muito comprometida com todos os pedidos que nós fazemos. Deputado Francis Lopes também é um colega, amigo, a quem inclusive já tivemos diversas oportunidades, foi inclusive nos visitar lá na OAB quando defendeu uma das causas que era a valorização da cultura sertaneja, da cultura do nosso estado, da pecuária, no caso da vaquejada, foi ao encontro da ordem para que a gente fizesse aquele debate. Cumprimentos então todos os deputados e agradeço, deputado Júlio Arcoverde, estava ali, muito obrigado também pela deferência, por terem aceitado essa proposição do deputado Luciano Nunes. Eu tinha preparado, deputado, um texto, mas depois da sua palestra, bem como a do nosso amigo Álvaro Mota, presidente dos institutos, e da qualidade, eu vi que só resta uma solução, é deixar que a emoção fale por mim. E nesta tribuna, representando esta instituição tão respeitada, que é a Ordem dos Advogados, eu só tenho a dizer que, além da instituição, da estrutura, das suas pessoas e colaboradores que trabalham, dos atuais gestores, ela só é respeitada, está sendo hoje homenageada em todo o país, porque ao longo desses 85 anos, nós tivemos diversas pessoas que dedicaram seu suor, a sua energia, a sua vitalidade às causas da cidadania. E em nome dessas pessoas, eu quero aqui cumprimentar Dr. Reginaldo Furtado,
presidente, sempre presidente, doutor Nildomar também, e o doutor Álvaro Mota. Eles representam aqui tantos outros presidentes que não estiveram aqui, não estão aqui hoje presentes por outros motivos ou porque estão em outro plano, como Vossa Excelência citou, presidente Luiz Gonzaga Viana, doutor José Eduardo, doutor João Pedro Aires Moraes, doutora e professora Fides Angélica, que é uma referência na advocacia piauiense, foi a primeira presidente de OAB eleita no Brasil, ou seja, mostrando a importância da mulher advogada, e nesta oportunidade quero aqui cumprimentar todas as advogadas na pessoa da nossa colega reitora da nossa Escola Superior, doutora Nayara Moraes, que também fez uso da tribuna de maneira muito excelente, e todas as conselheiras aqui presentes, doutora Fernanda Brito Amaral, doutora Conceição Carcará, doutora Conceição Vasconcelos, doutora Jocelene e doutora Francilane. Vossas Excelências abrilhantam o nosso conselho, sempre com um toque feminino e trazendo a sensibilidade das mulheres advogadas, e eu agradeço muito o compromisso de Vossas Excelências com a causa da advocacia. Quero cumprimentar aqui também as autoridades, doutor Abelardo Pio, representando o Tribunal de Contas do Estado, uma instituição parceira que sempre está em sintonia com a ordem, desembargador Valério Chaves, representando aqui o Tribunal Regional Eleitoral, por quem também temos imenso respeito, nosso colega, amigo, contemporâneo de colégio, doutor Venâncio, que hoje é uma das maiores lideranças do Piauí, vereador, e já vejo que quando senta ali na cadeira já se sente bem à vontade. Então, quem sabe um futuro deputado ou um futuro deputado federal. Tem talento para isso. Então, quero aqui estender os meus cumprimentos. E meus colegas de diretoria, Leonardo, Lucas Vila, Rafael Ossano, que é o presidente da CAAP. Eu peço desculpas, mas eu não posso deixar de cumprimentar todos os aqui presentes. Afinal de contas, são as pessoas que fazem desta instituição uma instituição tão respeitada, como faço questão sempre de frisar. Além das conselheiras que já cumprimentei, o presidente da Comissão de Relacionamento com o Poder Judiciário, nosso colega Einstein Sepúlveda, presidente da Subseção de Campo Maior, doutor Wilson Espíndola, representando a advocacia do interior do Piauí, doutor Aurélio Lobão, que além de coordenador da Escola Superior da Advocacia, é também presidente da Comissão OAB na Universidade, conselheiro Mauro, os presidentes de comissões aqui presentes, doutor Tiago Amorim, que é o presidente da Comissão de Energia, doutora Cláudia Martins, da Criança e Adolescente, o doutor Diego, que é membro representante do Piauí na Comissão Nacional de Prerrogativas, doutor José Afonso Sanches, representante da Câmara de Mediação, mas vejo aqui nosso presidente da Câmara, doutor Roger Gugel, prazer, muito obrigado pela presença, doutor Michel Saldanha, que é o presidente da Comissão do Consumidor, doutora Naide Aguiar, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, muito obrigado pela presença, Talmi Técio, que é o diretor-geral do Núcleo de Apoio à Advocacia, que vem desempenhando um excelente trabalho, e o nosso colega, advogado, Alan Dourado, presidente da AJUSP, respeitável instituição que também sempre está em sintonia com a ordem. Presidente, bom dia, deputado João Matos, também cumprimento Vossa Excelência, que também é do mundo jurídico, esposo de uma colega, a doutora Sobral, procuradora do Estado. Deputado Luciano Nunes, como disse, a ordem, ela não é uma instituição tão respeitada hoje apenas pelo que ela tem de estrutura ou pelo seu corpo atual, mas principalmente pela história que Vossa Excelência aqui relatou de lutas em defesa da cidadania. Apesar de criada em um período ditatorial pelo então presidente Getúlio Vargas, desde o início sempre teve no seu ambiente o germe da liberdade, que herdava do Instituto dos Advogados do Brasil. A ordem, numa inspiração do Estado fascista, no sentido de que o Estado deveria organizar as profissões, foi pensada como um limitador para a advocacia, mas desde o primeiro momento se rebelou e, contra seu criador,
que naquela época instituiu o Estado Novo, lutou pela redemocratização do país. E não foi só naquele momento. Depois, a Ordem dos Advogados sempre empunhou a bandeira da liberdade, como Vossa Excelência citou aqui, inúmeros exemplos, como o do nosso saudoso e sempre lembrado Raimundo Faoro, o maior presidente que a OAB já teve, representando o Estado de São Paulo, mas que, juntamente com a ABI e com a CNBB, foram os responsáveis pela anistia. E quando a gente fala de maneira retrospectiva, parece uma coisa simples, era apenas uma lei. Mas se nós vivenciarmos aquele momento histórico, nas leituras que nós fazemos, em um momento em que a ditadura ainda vivia muito forte nos porões, a violência estatal, a coragem de 3 instituições que representavam profissionais liberais, que representavam jornalistas e meios de comunicação e que representavam o sentimento do mundo espiritual, aquela ação daqueles homens foram os responsáveis para a cicatrização das feridas criadas na ditadura e para que nós pudéssemos finalmente viver um período de democracia. Além da luta feita a nível nacional, nós tivemos aqui homens valorosos que tiveram a coragem de serem os pioneiros e de empunharem também importantes bandeiras. E cito aqui o Dr. Reginaldo Furtado, que foi o principal responsável pelas diretas já. Percorreu todo o Estado e os relatos, inclusive, feitos recentemente em um documentário que a OAB confeccionou sobre a ditadura militar no Piauí, mostram a coragem desses advogados que iam em caminhões percorrendo as cidades do Piauí, levando a mensagem de que apenas com o voto das pessoas, apenas com o sufrágio, nós teríamos de fato a soberania da vontade popular e teríamos uma democracia forte. Além do Dr. Reginaldo Furtado, nós tivemos o Dr. Nildomar, foi importante no período da redemocratização, Dr. Álvaro Mota no período da consolidação, e todos esses que continuam importantes, e é sempre imprescindível esse resgate, porque apesar de estarmos caminhando para 3 décadas da Constituição Cidadã, pensada por Ulisses Guimarães, nós vivemos hoje um período em que todos aqueles direitos fundamentais conquistados a duras penas vêm sofrendo ataques diários. E esses ataques, doutor Bessar, e eu peço venha por não trazer um texto escrito, um texto elaborado, e de falar assim, no improviso e na emoção, é porque entendo que neste momento, mais do que tecer loas às pessoas, é tecer loas às atitudes corajosas que essas pessoas e as ações que elas praticaram no passado e que precisam ser replicadas no momento em que vivemos hoje. Um momento em que 2 categorias imprescindíveis na construção da democracia brasileira são diuturnamente atacadas: os advogados e os políticos. Todos os dias, os advogados que militam na justiça e que são os responsáveis pelas defesas são atacados como se eles fossem os responsáveis pela impunidade, como se eles fossem os responsáveis pela corrupção. E os políticos, Vossas Excelências sabem muito bem, são atacados diuturnamente como se todos os males da nossa nação fossem responsabilidades da classe política. E eu me pergunto, deputada Flora, a quem interessa desmerecer, diminuir e descaracterizar a profissão dos advogados e a classe política? Essas que, como nós fizemos questão de citar, Vossa Excelência trouxe, foram, nas suas lutas cotidianas, os responsáveis pela redemocratização do país. Foram os responsáveis, através de um sistema representativo, de trazer a vontade popular para o centro do debate. E hoje, no atual momento e na atual conjuntura,
em que todos nós temos parcela de responsabilidade. Os advogados e a OAB, porque às vezes nos acovardamos diante da pressão midiática. Não temos coragem de ser contramajoritários quando essa posição é premente, quando essa posição é necessária. Os legisladores, e peço desculpas pela minha sinceridade, deputado Temístocles, que às vezes legislamos abrindo mão de parcela da nossa soberania, da soberania de Vossas Excelências. Vossas Excelências são eleitos pelo voto popular, participam de um processo dificílimo e, por vezes, confeccionam normas em que parcela dessa soberania é dispensada a instituições e órgãos que não passam pelo controle do voto popular, que não passam pelo controle social, que são titulares de privilégios históricos e que se portam como vestais da moralidade, a apenas apontar o dedo. E é por isso que, nesse momento, deputado Robert Rios, eu venho aqui para dizer que, mais do que nunca, além desta homenagem que Vossas Excelências fazem à nossa instituição, é hora de todos nós nos darmos as mãos para que nós possamos ter uma advocacia forte, deputado Wilson Brandão, e uma classe política forte. Porque não existe solução fora do Estado Democrático de Direito. Não existe solução fora da advocacia e fora da política. Qualquer solução que não passe pelo voto popular, que não passe pela legitimidade do sufrágio, que não passe pela legitimidade de instituições que lutaram contra a ditadura, qualquer solução fora destes espaços será uma solução arbitrária, uma solução violenta, uma solução ditatorial. Por isso, finalizo sempre lembrando a inspiração do advogado do século, o maior advogado de todos os tempos, piauiense de Ilha Grande, Evandro Lizin Silva, que foi advogado, político, membro do STF, ministro, mas que não se dobrou nos tempos mais duros e, por conta de manter sempre a sua verve libertadora, foi caçado pela ditadura militar e aqui no Piauí ele recebeu acolhida. Foi conselheiro federal pelo Piauí por diversas vezes, ainda no período ditatorial. E foi sempre um defensor da democracia. E sempre lembrando essa inspiração do advogado do século, Evandro Lizin Silva, e do advogado do século no Piauí, a quem daremos esse título, Dr. Celso Barros Coelho, maior advogado que o Piauí já teve, membro desta casa, deputado caçado pela ditadura militar. Inspirado nessas duas figuras, digo que a advocacia está contente, que a advocacia está feliz, deputado Luciano, de receber essa homenagem, mas que a advocacia está aqui também encerrando fileiras ao lado de todos aqueles que são representantes do povo para lutar contra qualquer tentativa de diminuição ou de restrição dos direitos fundamentais, contra qualquer tentativa de instalação de um Estado que não seja o Estado Democrático de Direito, que é o AB Piauí, formado por homens e mulheres valorosos e corajosos, vai atender qualquer chamado no sentido de sempre empunhar a bandeira da liberdade em defesa dos direitos individuais. E é por isso que eu digo que nós estamos aqui agradecendo Vossas Excelências pela deferência, pela homenagem, mas nós estamos principalmente nos comportando e nos colocando aqui como responsáveis por a manutenção do Estado Democrático de Direito e para evitar que a história se repita e que regimes ditatoriais, como nós vimos no século XX, sejam instalados no Brasil. E para isso só existe uma solução, que a classe dos advogados sejam respeitados, que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas e que os políticos também sejam respeitados. Que nós todos, que somos submetidos ao controle social, sejamos respeitados e sejamos valorizados. Sem essa valorização, nós com certeza definharemos e deixaremos de existir como nação digna, como nação livre. É por isso que estou aqui agradecendo, mas me colocando
como soldado de todo o Estado brasileiro, de toda a classe política e de todos os advogados. Agradecendo mais uma vez Vossas Excelências e dizendo que a OAB vai estar sempre na luta e em defesa da democracia. Muito obrigado. Fazendo aqui um registro do representante da Associação Pública, o advogado Dr. Anderson Ferreira, também que prestigia essa solenidade, estendendo os cumprimentos a todos os senhores e senhoras advogadas aqui presentes. Concedo aqui, pela ordem, a palavra ao deputado Wilson Brandão. Senhor presidente, eu queria me associar à homenagem que Vossa Excelência presta aos 85 anos da OAB aqui no Piauí, essa instituição que representa um dos pilares da democracia brasileira, e como também parabenizar o nosso presidente, Dr. Chico Lucas, que tem suas origens em nossa terra, Pedro II. Sua mãe é filha de Pedro II, ele frequenta Pedro II, é filho de Pedro II, e, portanto, honra nossa terra, honra nossas origens. Muito obrigado. Ao tempo em que agradeço a honrosa presença de todos e todas, convido para que se dirijam ao Salão Nobre, deputada Francisca Trindade, onde será servido um coquetel. Declaro encerrada a presente sessão.